Capítulo 241 Conversa com um gênio. Depois de assinar o acordo mágico, os 3 enviados da Faculdade de Magia terminaram o que tinham que fazer na cidade e se prepararam para partir. Antes disso, Alice olhou para Vicente e disse: César, espero que você seja capaz de cumprir esse acordo. Independentemente de nossa posição anterior, você é um nativo do reino e, se crescer e se tornar um especialista, será melhor. Desejo-lhe o pior só porque pedimos tal acordo. Espero ouvir boas notícias sobre você e, se precisar de alguma coisa nesse meio tempo, prometo recebê-lo em meu escritório na capital. O Cydel Magic College tinha apenas uma sede, localizada na maior cidade do reino, a capital, Grandes. Grandes era o lar da família real e de todos os soberanos conhecidos do reino Cydel. Pelo que Vice sabia, as pessoas mais fortes do estado eram os soberanos, e a maioria deles vivia na província Diamante, território governado pela família real, onde Grandes estava localizado. Por mais que Alice o tivesse forçado a fazer um mau negócio, Vicente sabia que as suas palavras significavam alguma coisa. Qualquer apoio neste lugar mais alto do reino seria fundamental para qualquer um. Ele agradeceu por suas palavras. Obrigado pela oportunidade, Sênior. Joshua e sua namorada não falaram muito depois das palavras de Alice, apenas se despedindo e ansiosos pelo final do período de 10 anos. Deixado sozinho com seus soldados e os 2 magos da Academia Hexnelt, Vicente ponderou por alguns segundos antes que o diretor Scott olhasse para ele e perguntasse: Você ficará bem, jovem César? O diretor Scott já podia imaginar que César provavelmente teria problemas que seriam particularmente problemáticos para ele se o problema de hoje não fosse resolvido da maneira que foi. Ninguém sem motivação aceitaria um contrato tão terrível como o que assinou. O diretor percebeu isso facilmente e ficou curioso para saber o que César faria a partir de agora. Obrigado pela sua preocupação, Scott Sênior. Mas é melhor um problema daqui a 10 anos do que agora. Vicente disse, parecendo imensamente aliviado por eles. Ao contrário da grande maioria das pessoas no mundo, Vicente sabia exatamente como funcionavam os juros compostos. Quão importante foi isso? Bem, o progresso dele foi como juros compostos. Quanto mais tempo ele tinha, mais mágicos se tornavam seus resultados. Ele estava fraco agora, mas em 10 anos, ele poderia passar por vários bônus e aumentar sua força exponencialmente. Não havia como prever com certeza onde ele estaria quando tal acordo fosse fechado. Confiante no efeito de juros compostos sobre seu progresso mágico, Vicente estava calmo mesmo sabendo que tinha um longo caminho a percorrer. Ao ouvir o tom aliviado de César, o diretor Scott perguntou a ele: Jovem, por que você veio aqui? Sinto que você tem mais planos do que apenas resolver este problema. O diretor tem razão, Vicente lembrou por que veio para esta cidade e deixou o futuro de lado por um momento. Estou em busca de conhecimento. No início, queria vir para esta academia para obter conselhos sobre onde ou quem procurar ajuda. Mas agora que conheci o veterano Newton, acho que parte da minha busca acabou. Você queria me conhecer? Newton olhou para Vice. Não, eu não sabia seu nome. Mas agora que ouvi o quão incrível você é, não posso deixar de me perguntar se você seria capaz de responder algumas das minhas perguntas. Vicente respondeu: Perfeito, gostaria que você se juntasse a mim para uma conversa mais aprofundada. Newton gostou disso. Para ele, César era uma grande anomalia, alguém perfeito para ele estudar. Ele olhou para o diretor Scott e perguntou: Você tem mais alguma coisa que queira conversar com César? Eu gostaria de levá-lo ao meu laboratório. Vá em frente, professor Newton. Aguardarei para ouvir sobre sua conversa mais tarde. Newton tinha muita liberdade por causa de seu potencial. Mas o diretor Scott não tinha muito mais o que conversar com Vice, já que o assunto já estava resolvido, e Newton poderia ajudar o jovem a alcançar mais estudiosos capazes nesta cidade do que ele. Com isso, Vice e seus 3 homens logo seguiram o exemplo de Newton até o laboratório do professor-chefe da Academia Hexnelts.
No meio do caminho, os homens de Vicente perguntaram a Newton sobre o diretor por causa do sobrenome do homem. Como era de se esperar, o diretor era membro da família Scott, família do atual duque da província. O diretor Scott era o sobrinho mais velho do duque, alguém muito distante da linha de sucessão de Scott. Após discutir tal curiosidade, o grupo chegou a um laboratório de mais de 200 metros quadrados, uma grande câmara cilíndrica localizada em um dos níveis mais altos do prédio da academia. Dentro do laboratório, eles viram uma estante que comportava facilmente mais de 2.000 livros de diversos tipos, todos perfeitamente catalogados por especialidade e nível de dificuldade. Além disso, existiam diversas ferramentas úteis para diversas profissões da área, inclusive itens para ferreiros, que Vice naturalmente reconheceu ao observar o ambiente bem organizado daquele laboratório. Os homens de Vicente prestaram atenção na bela vista de uma parte da cidade e do mar dali, algo que nem Vice nem Newton prestaram muita atenção quando chegaram lá. Então, após fechar a porta de seu laboratório e ativar vários mecanismos de segurança, Newton baixou as cortinas das janelas e acendeu as luzes. Ele fez a pergunta que estava esperando há alguns minutos. César, qual é a cor do seu primeiro pentagrama? Os homens de Vicente olharam para ele, não entendendo esta simples pergunta por ser tão óbvia. Que outro pentagrama, além do vermelho, alguém teria? O primeiro pentagrama foi dado aos mágicos pela gema mágica que receberam ao despertar. Como alguém poderia ter outra coisa? Mas Vicente compreendeu quase imediatamente o que Newton perguntava. Boa pergunta. Vamos ver aonde você me leva. Vermelho, é claro, ele disse, estreitando os olhos sob a máscara. Impossível, exclamou Newton. No meu trabalho como estudioso, acessei os registros de mais de 10.000 jovens talentosos que despertaram seus poderes em todo o reino. Mas quando verifiquei seu progresso, nenhum deles conseguiu chegar perto do que você fez. César, o que aconteceu com você não foi iniciado por você, mas muitos mágicos talentosos tentam absorver os pentagramas melhor do que deveriam para conseguir algo fantástico. Isso acontece todos os anos, embora nós, estudiosos, já tenhamos explicado há muito tempo os riscos de fazê-lo. Dos 10.000 casos que estudei, 100 jovens tentaram fazer o que você foi forçado a tentar. Um deles tinha um talento ciano. Mas até ele falhou. Então ou você tem um primeiro pentagrama laranja ou um talento fenomenal, provavelmente acima do ciano. Essas são as únicas possibilidades, ou seu corpo não aguentaria. Por quê? Vicente perguntou, fazendo-se de bobo. Talvez haja outra explicação. Ou seu corpo foi alterado por alguma essência natural que deixou um rastro em você, como um pentagrama, ou seu talento é tão alto que você pode controlar perfeitamente o pentagrama amarelo sem permitir que ele o machuque, disse Newton. Pode até haver uma explicação adicional, mas está relacionada com o que eu disse. Então, deve haver algo que explique isso. Então, qual é o nível do seu talento? Fim do capítulo. Capítulo 242 Solução para o problema. Amarelo, respondeu Vicente. Enquanto isso, seus homens olharam para Newton e o viram fazer uma expressão pensativa e olhar para seu líder. E qual é a sua forma mágica? Você vai me dizer que é comum também. Newton perguntou antes de tirar conclusões sobre a situação de Vicente. Não, é incomum. Eu diria que é um dos mais incomuns que você pode imaginar. Vicente respondeu a primeira coisa que Newton esperava que ele dissesse. Mas mesmo sabendo que a forma mágica de Vice era incomum, isso por si só não bastava para justificar o fato de Vicente ter conseguido absorver um pentagrama amarelo. É uma característica auxiliar de sua forma mágica. Newton ponderou. Não pode ser. Nas palavras do professor Reid, a forma mágica de César não tem nada a ver com características físicas. Pode até ser possível que um dia César consiga mudar suas características físicas dependendo de sua sorte com os pentagramas. Ainda assim, no momento, isso não deveria ser possível. Newton tinha ouvido todos os relatos dos professores que chegaram a Ironcrest horas antes de Vicente e dos seus homens.
Ele sabia como funcionavam os poderes de Vici e, antes, apenas pedir ao jovem que mostrasse seu pentagrama para verificar a veracidade das palavras dos professores. Agora que sabia que eles não tinham inventado nada, Newton sentiu que podia confiar nas palavras deles e sabia que César não deveria ser capaz de mudar suas características físicas com seus poderes especiais. Tendo chegado a esta conclusão, ele se deparou com um problema. Eu não acredito, disse ele, referindo-se ao talento de Vicente. Se tudo em você, exceto aquele pentagrama amarelo, é comum, como você está vivo? Para fazer isso sem nada de especial, você teria que ter 2 ou 3 corpos dentro de você para suportar as demandas físicas e mentais de um pentagrama de tal nível. Você teria que ter pelo menos o dobro da mana de um acólito comum de nível 1. Mas isso é impossível. Mesmo que magos mais talentosos tenham mana mais densa e volumosa do que aqueles do mesmo nível, alguém com suas características não deveriam ser assim. Os olhos de Vicente brilharam sob a máscara quando aquelas palavras doces saíram da boca de Newton. Ele disse, tentando conter sua excitação. 2 ou 3 corpos? Isso parece estranho, professor Newton. Seria mais fácil considerar que tenho 2 ou 3 gemas mágicas. Ao ouvir isso, os 3 homens de Vicente riram junto com o chefe, sabendo o quão impossíveis eram essas palavras, o que indicava que o chefe estava zombando das palavras desse gênio. Newton olhou para Vicente de forma estranha, mas não suspeitou de nada. Realmente era impossível. Sim, acho que deixei meus pensamentos irem mais longe do que deveriam. Ele suspirou ao ver um caso tão difícil pela primeira vez. Talvez eu ainda tenha muito que aprender. Afinal, sou apenas um mago. Ele cerrou os punhos. Devo me tornar um soberano o mais rápido possível. Enquanto Newton pensava, Vicente fez uma pergunta. Mas professor, sua hipótese é fascinante, mesmo que seja difícil de explicar ou de realizar. Mas se fosse esse o caso, a base mágica de alguém assim não seria instável. 2 ou 3 pessoas, elas não precisariam do dobro ou do triplo do número de pentagramas para permanecerem estáveis. Newton deixou seus pensamentos de lado e olhou para César, vendo que esse jovem também se interessava por hipóteses absurdas, uma boa característica dos estudiosos. Ele pensou por um momento e respondeu com o melhor que pôde pensar. Eu não acho. Não. Vicente se perguntou. Se fosse possível que um corpo tivesse o dobro ou o triplo das características normais de um mago em seu nível, como no caso de ter 2 gemas mágicas, então alguém assim teria 2 pentagramas em vez de 1. O pentagrama seria 2 vezes mais forte que os outros. Então, nesse caso, mesmo que você tivesse características além do normal que tornassem sua base mágica instável, isso não aconteceria porque você teria mais essências que o normal. Vicente estreitou os olhos. Eu não entendo. Suspiro. Considere o caso de uma pessoa com 2 gemas mágicas. Eles teriam 2 pentagramas no primeiro estágio, certo? Newton usou esse exemplo impossível para ajudar César a entender suas palavras. Absorver mais dessas essências. Mas 2 pentagramas são suficientes para manter a base mágica estável, mesmo para alguém que é até 10 vezes mais forte que um acólito de nível 1, equivalente ao poder de mana de um mago de nível médio. Isso significa que mesmo que tivessem o dobro ou o triplo das características de uma pessoa comum, eles não poderiam absorver seu terceiro pentagrama até que fossem 3,3 a 5 vezes mais fortes que um acólito de nível 1, ou seja, um acólito de nível 5. Em outras palavras, essa pessoa poderia subir para o nível 5 sem absorver o terceiro pentagrama de uma de suas gemas mágicas. Newton disse isso com um brilho nos olhos, imaginando um mágico com essas características. Em outras palavras, mesmo que este mago não absorvesse pentagramas duplos ou triplos como você pensava, eles ainda teriam uma base mágica estável. Se eles apenas se concentrassem em completar os pentagramas de uma das gemas mágicas, eles não deveriam ter quaisquer problemas de instabilidade. Realmente? Ele perguntou, ainda usando sua mana para distorcer sua voz. Esse deveria ser o caso, de acordo com o que a teoria mágica nos ensina. Newton suspirou.
Mas não há garantias. Isso pode mudar se alguém assim ficar mais forte. Além disso, posso estar errado, já que não há casos como esse descritos na literatura. Eu só estava adivinhando como seria a situação para tal pessoa com base sobre o que acontece com os mágicos comuns. Entendo. Vicente não ficou infeliz com isso. Se a teoria de Newton estivesse correta, ele não teria que se preocupar com sua segunda joia no curto prazo. Não irei caçar pentagramas no curto prazo. Vou esperar até chegar ao quarto estágio antes de reconsiderar a situação. Vicente decidiu-se, confiante em seguir as palavras de Newton no curto prazo. Newton sabia muito mais do que ele e era um gênio respeitado até pela família real, um poder de alto nível que influenciava até mesmo os soberanos. Com isso, Vice sentiu um peso tirado de seus ombros, uma preocupação a menos no curto prazo. Newton olhou para ele novamente e disse: "Quanto ao seu caso, César, você deveria." Fim do capítulo. Capítulo 243 Acordo importante. No seu caso, César, você deveria estar preocupado com a sua situação, disse Newton, fazendo com que os 3 soldados de Vicente olhassem para ele com preocupação. Não quero te assustar, mas como é impossível você ter um terceiro pentagrama em seu corpo gerado por uma segunda gema mágica, devemos considerar que você precisa de uma essência extra para manter sua base. Newton especulou: talvez você tenha algo mais dentro de você que mantenha a estabilidade de sua base mágica. Mas como não temos certeza disso, temos que assumir que você não tem nada parecido. Então o que devo fazer, professor? Vicente perguntou curioso, mas não tão preocupado quanto o homem de cabelos brancos pensava. Já que você absorveu um pentagrama amarelo em vez do segundo espaço para ele, aconselho você a fazer um esforço para absorver um pentagrama verde quando se tornar um mago. Ele disse enquanto os homens de Vicente olhavam para o seu chefe, temendo o que isso poderia significar para o seu líder. O que havia de errado em absorver um pentagrama verde ao atingir o terceiro estágio? Foram muitos problemas. Primeiro, a diferença entre um pentagrama laranja e um pentagrama amarelo era muito menor do que a diferença entre um pentagrama amarelo e um pentagrama verde. Em segundo lugar, enquanto os seres do terceiro e quarto estágio poderiam formar pentagramas amarelos, as essências verdes poderiam ser formadas por seres do quarto e quinto estágio. Como o líder deles lidaria com soberanos ou paragons se ele fosse apenas um mago? Vicente era poderoso e poderia lutar contra aqueles de um nível superior ao dele. Mas quanto mais alto, maiores as diferenças. Em outras palavras, suas chances de derrotar adversários mais fortes diminuiriam quanto mais forte ele se tornasse. Isso foi um grande problema. Droga, temos que confiar em pentagramas formados naturalmente. Um dos 3 acólitos de nível 1 pensou consigo mesmo, sentindo o quão problemático isso seria. Espero que o chefe possa continuar atualizando nossas armas. Talvez então tenhamos a oportunidade de ajudá-lo. Outro deles ponderou, ciente de que não se tratava apenas de Vice ficar mais forte. Não só era um problema para ele ficar mais forte, mas também era algo que poderia determinar sua vida ou morte. Se ele não conseguisse cumprir tal requisito, sua mana poderia se tornar instável e levar à sua própria morte. Entendo, Vicente respondeu às palavras de Newton em tom pessimista, tentando esconder a verdade de sua situação. Newton balançou a cabeça com pesar. Infelizmente é esse o caso. Mas não vamos desanimar muito. Talvez haja algo em você que possa explicar a sua situação, César. Então você não deve se preocupar por enquanto. Sim, acabei de absorver meu segundo pentagrama. Sim, não é uma jornada curta. Aproveite agora para realizar seus objetivos e viver sua vida. Quando chegar a hora, lidaremos com esse problema. Nós vamos. Um dos homens de Vicente abriu a boca. Newton respondeu: se César não se importa, gostaria de acompanhar seu progresso. É, claro, do meu interesse científico. Em troca de reuniões regulares para analisar você e discutir seu progresso, vou concentrar parte do meu tempo em tentar para encontrar respostas para você, incluindo a coleta de informações sobre pentagramas compatíveis.
Isso é tudo que posso fazer. Newton queria ver até onde alguém como César iria para desenvolver teorias e até mesmo novas ferramentas. Para isso, quis não só acompanhar Vicente na sua viagem, mas também ajudá-lo a encontrar essências que fossem compatíveis com ele. Isso poderia tornar Vicente mais forte, mas era tudo o que Newton queria. Quanto mais você avança, melhores serão os dados que eu coleto. Newton pensou, não se importando como isso poderia afetar o reino ou mesmo seus superiores. Ele estava comprometido apenas com a busca do conhecimento. Ele não se importava com o caos que suas ações poderiam causar, mesmo para seus apoiadores. Ele adicionou, claro, garanto o sigilo de suas informações. Manterei isso em segredo pelo tempo que você decidir. Vicente olhou para Newton e entendeu essa pessoa. Ele tinha visto cientistas e profissionais na Terra dispostos a acompanhar pessoas como ele em situações especiais gratuitamente, apenas para coletar dados e usá-los em seu benefício. Newton não se ofereceu para ajudá-lo em benefício de Vice. Vicente sabia disso. Ele estava fazendo isso por si mesmo, por seus próprios motivos egoístas. Mas isso era um problema para ele. Não, as pessoas eram egoístas por natureza. Vicente preferiria lidar com alguém como Newton do que com um hipócrita que fingia ajudá-lo escondendo os seus reais interesses. Vicente sabia que ganharia muito se fizesse um acordo com Newton. Newton será alguém ótimo, isso é certo. Como alguém capaz de aprender tudo, ele aumentará o número de profissões que domina e desenvolverá muito sua magia. Vicente olhou para o homem de cabelos brancos em silêncio. Com o apoio do reino, ele praticamente não tem chance de morrer prematuramente. Além disso, ele deveria ter grandes recursos à sua disposição. Ele definitivamente crescerá muito e poderá realmente me ajudar a encontrar pentagramas melhores para mim. Mesmo que eu não esteja preocupado com minha situação agora, não há garantias para o futuro. Sua ajuda poderia até salvar minha vida e me permitir me vingar. Vicente respondeu à sugestão de Newton. Tudo bem, mas como faríamos isso? Não posso estar com você o tempo todo. Que tal nos encontrarmos 2 vezes por ano? Uma vez eu vou até você e uma vez você vem até mim. Newton respondeu, isso deve ser suficiente para eu acompanhar o seu crescimento e entender suas características bem o suficiente para você chegar ao 3º estágio. Tudo bem. 2 vezes por ano vai funcionar para mim. Com isso, os dois apertaram as mãos, uma tradição que este lugar tinha em comum com a Terra. Os 3 soldados de Vicente alegraram-se com mais um acordo positivo para o seu líder, imaginando que isso poderia levá-lo mais longe no futuro e até melhorar as suas hipóteses de concluir o acordo ridículo feito anteriormente. Se você não conseguir cumprir o acordo que fez anteriormente, verei como posso ajudá-lo. Por enquanto, faça apenas o que tiver que fazer. Nos encontraremos em Milfau em alguns meses, suficiente para ti? Newton perguntou após assinar o acordo entre ele e Vicente. Vicente concordou. Obrigado pela sua compreensão, professor Newton. Espero poder receber algumas dicas do veterano no futuro. Quanto tempo você planeja ficar em Ironcrest? Newton perguntou. 1 ou 2 dias. Tenho alguns negócios para resolver e depois voltarei para Milfau. É mesmo? Então estarei fora do seu caminho. Mas espero testá-lo de verdade em 6 a 7 meses. A reunião de hoje foi apenas uma introdução. Na próxima vez que nos vermos, estaremos fazendo coisas. Então prepare pelo menos uma semana para nossa reunião em alguns meses. Eu farei isso, disse Vicente antes de se despedir de Newton. Fim do capítulo. Capítulo 244 Problemas para se aproximar. Enquanto Vicente foi para Ironcrest para aumentar a força de seus homens menos talentosos, assim como dele e de Rory, os homens da Academia Rexneltis não foram os únicos a saber de sua presença na cidade naquele dia. No Templo do Despertar local, os membros deste posto da Congregação das Revelações já estavam preparando o local para o próximo Despertares. Já era noite, mas ao amanhecer chegariam mais jovens com seus familiares e amigos para mais um dia de despertar, então tudo tinha que estar pronto.
Mas enquanto as pessoas mais fracas e de posição mais baixa no templo estavam ocupadas limpando e organizando o local, no nível mais alto do templo, os líderes da organização local conversavam sobre o tema do momento. Sênior, parece que o primeiro mágico a receber um pentagrama amarelo ainda no segundo estágio estava na Academia Rexneltis há algumas horas. Um homem vestido com o uniforme comumente visto em membros desta força em torno de templos como este em todo o reino disse ao mais forte dos 3 homens na sala em que acabara de entrar. Oh, o que aconteceu? Temos confirmação de que as palavras do professor eram verdadeiras. Um dos 3 magos perguntou. Anteriormente, eles ouviram de um informante que um mago havia absorvido um pentagrama amarelo ainda no nível 1 do segundo estágio, 9 LBIN. Ninguém ali acreditou em tal homem, embora tivessem emitido um aviso sobre a Academia Rexneltis. O acólito de nível 5, parado perto desses homens, sentado em vários sofás ao redor de uma pequena mesa, disse, sim, acreditamos que as palavras daquele professor da Academia Rexneltis sejam verdadeiras. Anteriormente, um grupo de 4 pessoas havia sido escoltado por soldados até o chefe da academia, onde estavam presentes enviados da Faculdade de Magia do Reino. Os enviados da Faculdade de Magia então partiram o prédio da academia com expressões satisfeitas, e o grupo de 4 mascarados passou algum tempo conversando com o professor Newton a portas fechadas. Isso nos leva a acreditar que as palavras do professor são verdadeiras. Ponto. Não tenho certeza do que seu homem havia concluído. Sua rede de informantes era excelente. Mas não havia como saber o que Newton, os enviados da Faculdade de Magia e o diretor Scott haviam dito a esses 4 homens. O melhor que podiam fazer era analisar as informações de seus informantes e tirar suas próprias conclusões. O líder deste grupo então disse: tudo bem, há uma boa chance de que um desses 4 tenha realmente absorvido o pentagrama amarelo. O que nós devemos fazer então? O terceiro mago ali, um homem todo vestido de branco, perguntou. O líder, um homem de cabelos pretos e bigode grande, olhou para o homem de branco e disse: Killian, vá para a Academia Rexneltis e conheça o velho Scott. Veja o que você pode descobrir com ele. Ok. Quanto a mim, um homem loiro, vestido com uma armadura mesmo estando em seu quartel-general, perguntou com um sorriso, já imaginando o que seu velho amigo diria. Fique de olho nesses 4. Dependendo do que Killian descobrir, quero que você vá até Milfau e investigue a vida dele. Levi Logan disse, estreitando os olhos enquanto segurava um copo de bebida em uma das mãos. Se não conseguirmos descobrir nada de útil sobre Scott, descobriremos tudo o que há para saber sobre ele em Milfau. Se ele não quiser se juntar a nós para sempre, então será da maneira mais difícil. Eu farei o meu melhor. O loiro se levantou e logo saiu em busca de Vice e seus homens. Enquanto isso, Levi estava sentado sozinho em seu escritório pensando no que fazer com César. Você deve se tornar valioso para nós. Espero que você seja inteligente e não precise ser encorajado, César. Ele pensou em silêncio, tomando um gole de sua bebida, maravilhado com a possibilidade de conseguir alguém como vice. Horas depois, a noite passou e as ruas movimentadas de Ironcrest ficaram desertas nas primeiras horas de um novo dia. O céu ainda estava escuro e o frio da manhã estava presente, mantendo os poucos nas ruas bem vestidos enquanto se reuniam em pequenos grupos perto das lamparinas de óleo de baleia em alguns dos postes ou mesmo de pequenas fogueiras aqui e ali. Apenas uma pequena fração da força de trabalho local percorria as ruas centrais de Ironcrest, lidando com a chegada e saída de recursos através do porto local. Como se pode imaginar, num mundo onde as estradas eram tão perigosas como eram lá, o meio de transporte mais comum para famílias ou organizações numerosas era o navio. Uma cidade costeira como esta tinha muito tráfego no porto a qualquer hora do dia. A movimentação dos portos gerou um movimento de trabalhadores pela cidade, embora não o suficiente para causar transtornos no início do dia, quando a maioria dos cidadãos estava em casa dormindo. Além desses trabalhadores, a maioria das pessoas nas ruas eram soldados de guarda,
realizando trabalhos de vigilância, principal função das pessoas nessa posição. Mas no meio de tudo isso, 3 pessoas a cavalo chegaram à cidade, um homem e 2 mulheres, todos usando capuzes com o símbolo da congregação do Apocalipse. Ele está aqui, uma mulher de cabelo rosa claro, nível 5, comentou em voz baixa com seus companheiros. Posso ver que sua marca de mana ainda está na cidade. Ele definitivamente ainda não deixou Ironcrest. Isso é bom. Podemos finalmente ir atrás dele. O único homem ali cerrou os punhos antes de acrescentar. Mas temos que ter cuidado. Ele provavelmente deixará Ironcrest em breve. É melhor observá-lo e ver o que ele faz. Se ele deixar a cidade, é melhor atacá-lo depois. Sim, lidar com alguém aqui em Ironcrest será mais perigoso. Existem muitos magos poderosos aqui que podem interferir em nossas ações. A amiga de Jasmine disse, concordando com Mark. Mark olhou para ela com um sorriso estranho e acenou com a cabeça. Será mais fácil para mim me livrar de você desse jeito. Como seus 2 companheiros concordaram com isso, Jasmine não tentou contradizê-los. Muito bem, vamos descobrir onde ele está e começar a vigiar o desgraçado. Faremos o que você quiser assim que soubermos o que ele está tramando. Eles caminharam até chegarem ao centro de Ironcrest, onde ficava a pousada onde Vice e seus homens estavam hospedados. Fim do capítulo. Capítulo 245 Compras em Ironcrest. De manhã cedo, Vicente acordou com um sorriso, acordando depois de uma confortável noite de sono pela primeira vez em dias. Desde a passagem do seu grupo pela aldeia onde Rory tinha feito a sua descoberta, Vicente não tivera um único dia para dormir tranquilamente numa cama confortável com um tecto sobre a sua cabeça. Mas depois de cuidar de seus negócios na Academia Hexnetels na tarde anterior e depois fazer alguns negócios locais, ele finalmente descansou melhor e dormiu como não dormia há dias. Na noite anterior, ele conseguiu fazer alguns negócios locais, gastando mais de 500 moedas de ouro em recursos úteis para seus homens. Em apenas uma noite, ele gastou mais do que seu grupo gastou durante todo o tempo em Milfal. Mas mesmo depois de gastar o equivalente a 500.000 moedas de bronze, Vicente só conseguiu comprar 20 itens úteis para os seus acólitos. Pílulas, poções e artefatos mágicos em geral que eram úteis aos acólitos, ou seja, itens de 2º grau, eram muito mais caros do que aqueles para aprendizes. Como se concentrava em conseguir coisas para os homens menos talentosos, mas de posição mais elevada do seu grupo, Vicente só tinha comprado artigos de 2º ano na noite anterior, razão pela qual gastou tanto por tão pouco. No entanto, desde que ele chegou em Ironcrest com mais de 7.000 moedas de ouro, os gastos da noite anterior estavam longe de levá-lo à falência. Quando ele acordou esta manhã, totalmente recuperado dos dias de caça, estava pronto para gastar mais 2.000 moedas hoje. Agora que tinha feito um acordo com Newton, o plano de Vicente nesta cidade era simples. Era para conseguir o máximo de itens que pudesse para levar ao seu povo em Milfal sem atrair atenção desnecessária. Ele poderia fazer isso gastando tantas moedas em tão pouco tempo. Em Milfal isso seria impossível, dado o pequeno número de lojas capazes de vender o que ele tinha em mente. Mas Ironcrest era diferente. Sendo a 2ª maior cidade da província, uma das maiores produtoras de itens de metal do reino e lar de mais de 50 magos, Ironcrest tinha muitas opções. Sabendo disso, Vicente nem se preocupou em tomar o café da manhã quando se vestiu e logo estava caminhando com seus homens para uma oficina de engenharia local. Chefe, não vamos chamar a atenção com a quantidade de compras que estamos fazendo. Um dos homens mascarados caminhando ao lado de Vice pelas calçadas centrais de Ironcrest perguntou ao seu líder em voz baixa. Vicente respondeu, não, quero dizer, não há garantias, mas as chances de alguém perceber nossos movimentos não são grandes. As autoridades locais não saberão de nada, a menos que alguém esteja nos perseguindo. É assim mesmo? Sim, os negócios que fizemos e estamos prestes a fazer são secretos.
Por mais que não possamos escondê-los de alguém que nos persegue, podemos evitar que qualquer notícia sobre esses negócios chegue aos ouvidos de pessoas importantes localmente, Vicente disse. Se comprarmos pequenas quantidades em lojas diferentes, nem mesmo os vendedores prestarão atenção em nós. Ele não estava errado. Havia centenas de acólitos em Ironcrest, e compras de centenas de moedas de ouro passavam pelas lojas da cidade todos os dias. A menos que ele fizesse todas as suas compras em uma loja, Vice não atrairia realmente a atenção das autoridades locais com suas compras. Como havia diversas opções para cada uma das profissões mais populares da cidade, ele estava confiante de que não atrairia problemas por causa de suas compras hoje. Além disso, partiremos na manhã seguinte. Portanto, mesmo que alguém perceba alguma coisa, já estaremos longe antes que qualquer problema nos alcance. Mas e se alguém estiver nos seguindo? Talvez o pessoal da academia esteja nos observando, chefe. Outro homem apontou a possibilidade. Então não podemos fazer nada. Vicente suspirou. Qualquer um que nos observe sabe que não somos exatamente pessoas comuns. Algumas compras não deveriam ser suficientes para chocar poderes de alto nível que têm até magos ao seu lado. Para Vicente, se alguém fosse atrás do seu grupo localmente, teria que estar ligado às forças mais relevantes em Ironcrest. Mas poderes nesse nível não achariam estranho alguém como ele gastar tantas moedas. Os magos poderiam gastar milhares de moedas de ouro num piscar de olhos. Mas tudo o que fazemos tem riscos implícitos. Não vamos parar de crescer só porque não temos 100% de certeza de alguma coisa. Ele disse, não percebendo ninguém por perto observando seu povo. Se alguém os estivesse perseguindo agora, essas pessoas eram tão mais fortes que ele não achava que valia a pena se preocupar. Continuar com seus planos era o que ele poderia fazer. Com isso em mente, eles entraram na primeira oficina de engenharia pela qual passaram em Ironcrest. Entrando em uma loja, que tinha diversas vitrines e itens com engrenagens decorando as laterais da loja, Vice e seus homens logo encontraram um dos funcionários da loja. Bem-vindos ao The Teaching Ring. Como posso ajudá-los esta manhã, queridos clientes? Um jovem bem vestido, com vários objetos metálicos nas roupas e uma estranha espécie de patim nos pés, parou em frente ao grupo de Vicente. Vicente continuou a olhar para os muitos dispositivos mágicos que ali estavam e disse, estou procurando por... Ele rapidamente resumiu tudo o que queria nesta loja. Os engenheiros eram profissionais que podiam criar itens complexos. Esses itens podem ser qualquer coisa, desde um cofre até um relógio ou até mesmo um barco voador. Entre o mais simples e o mais complexo, havia uma infinidade de possibilidades, coisas que poderiam ser úteis para o dia a dia, treinamento, meditação, segurança ou até mesmo batalhas. Vicente planeava comprar alguns artefactos desta loja para suas duas propriedades em Milfal para aumentar o nível de segurança e também para melhorar a qualidade do treino dos seus homens. Após passar pela loja, ele planejou ir até a propriedade de um feiticeiro local, onde pretendia contratar os serviços de um feiticeiro de segundo estágio para adicionar recursos extras a esses dispositivos de engenharia. Com a combinação dessas duas profissões, ele poderia conseguir manequins de treinamento, atratores de mana e cofres capazes de armazenar e proteger remédios, pílulas, poções, etc. Além da forja e da alquimia, essas eram as duas áreas mais importantes para os mágicos. Os artigos produzidos pela combinação destas duas profissões foram os que mais puderam ajudar pessoas como Vicente a protegerem-se, a aumentarem a sua qualidade de vida, a sua qualidade de formação e a sua influência nesta sociedade. Portanto, entre The Teaching Ring e a propriedade do feiticeiro para onde ele iria logo após sair da oficina do engenheiro, passaria a manhã inteira nisso, e quase metade do que havia planejado gastar hoje. Fim do capítulo. Capítulo 246 Hora de deixar Ironcrest. Depois de passar a manhã inteira entre a oficina do engenheiro e a propriedade de um feiticeiro local, Vicente e os 3 companheiros continuaram as compras à tarde. Com mais de 1000 moedas de ouro gastas naquela manhã, o grupo comprou novos anéis espaciais para seus homens,
itens de treinamento para atender às necessidades atuais da família Mazanti e vários itens de defesa para as propriedades de Vice. Todos esses itens já estavam devidamente armazenados nos 5 anéis espaciais que Vicente comprou em Ironcrest. Como tal, eles não tinham nenhuma bagagem volumosa que pudesse atrair a atenção desnecessária de olhares indiscretos enquanto continuavam suas compras à tarde. Quando o grupo entrou na ferraria logo após o almoço, eles voltaram às compras, sem dar sinais do que vinham fazendo desde a noite anterior. Vicente comprou alguns artefatos, armaduras, escudos e armas para seus homens do 2º estágio na ferraria por onde passaram no início da tarde. Por que um ferreiro como ele faria isso? Simplesmente porque ele era um ferreiro de 1º estágio, e demoraria um pouco até que ele fosse capaz de produzir esse tipo de artefato para seus homens. Por melhores que fossem suas armas para os acólitos, ele precisava de homens armados que pudessem agir em nome da família Fuller, ou seja, aqueles que acompanhavam Nina ou ele em público. Essas pessoas não podiam ser vistas com as armas da família Mazanti. Assim, Vicente comprou armas para alguns dos seus homens. Mas ele concentra suas compras em itens defensivos. Essas coisas seriam úteis até mesmo para as pessoas que atuavam apenas como membros da família Mazanti. Os itens feitos pelos ferreiros estavam entre os mais caros do mundo devido à sua durabilidade e importância no combate ou na autodefesa. Em uma única hora, o grupo de Vice deixou mais algumas centenas de moedas de ouro em outra loja local. Perto do final da tarde, Vicente acabava de sair de uma loja de alquimia, onde desta vez comprou muitos recursos para mágicos de 1º estágio, palco da maioria dos seus homens em Milfal. Para manter a sua expansão em Milfal, Vicente precisava mais de quantidade do que de qualidade. Em vez de se concentrar na criação de acólitos de alto nível, ele estava interessado em aumentar a força de seus homens do 2º e do 1º estágio ao mesmo tempo, aumentando assim o poder do grupo com seu número crescente. Ele comprou mais de 40 recursos, pílulas e poções para seus homens do 1º estágio, o suficiente para aumentar o poder de seu povo com relativa facilidade. Feito isso, o grupo seguiu para a última loja da cidade onde Vice estaria procurando itens para ele e Rory. Chegando em uma pequena casa com forte cheiro medicinal, um dos homens de Vice perguntou: "Chefe, como vamos lidar com o Sindicato Escarlate? Eles certamente notarão nossas melhorias se nossos homens absorverem esses recursos. Não faremos nada por um tempo. Mas eles não vão notar." Vicente sorriu sob a máscara. "Usaremos esses recursos em alguns de nossos homens que permanecerá escondidos ou sairão para caçar pentagramas e morrer. Apenas uma parte de nós se tornará mais forte em público para que as pessoas fora da nossa família percebam. Para onde essas pessoas irão? Alguns fortalecerão os grupos mercantis da minha sociedade, enquanto outros irão para a Vila Martel", respondeu Vice. "Mas isso não vai tirar nossa força para completar nossas expansões em Milfal." "Não necessariamente. Por um lado, se alguns dos nossos homens mais fortes se distanciarem de nós, isso irá libertar os nossos homens mais fracos na aldeia e com estes comerciantes. Com eles, seremos capazes de suprimir a procura de homens para fazer nossas expansões." Ao ouvir isso, o mais esperto dos 3 soldados percebeu o movimento de Vicente. "Então é isso. O patrão e o deputado garantiram nossas ações com seu poder dissuasor. Ao mesmo tempo, os homens mais fracos, porém mais numerosos, ocuparão os cargos que nos faltam." "Isso mesmo." Vice acenou com a cabeça para o homem. Com suas armas, ele não precisa de muitos acólitos ou acólitos de alto escalão. Neste momento, um número maior de aprendizes sênior foi o que poderia ajudá-lo a atingir seus objetivos. Os outros 2 homens ficaram encorajados quando perceberam que poderiam rapidamente ganhar mais 40 homens com as mudanças de turno que Vice planejou para esses recursos. Enquanto esperavam retornar a Milfal e observar a ascensão da família Mazanti, Vicente encontrou outro guarda e rapidamente pediu itens que seriam úteis para ele e Rory.
Considerando o que aprendeu na Academia das Estrelas, ele e Rory tinham uma base extremamente sólida e podiam absorver recursos mágicos sem muito risco agora. Os acólitos podiam absorver até 2 pílulas por ano sem danificar seus alicerces ou seu futuro, algo que todos sabiam, dados os milhares de anos de pesquisas mágicas realizadas por estudiosos semelhantes a Newton. Pensando no próximo ano e em como seria difícil para ele justificar a compra de alguns recursos em Milfall antes de lidar com o Sindicato Escarlate, Vicente queria comprar os 4 itens úteis para ajudar ele e Rory a progredir mais rapidamente. Olá, gostaria de... Ele rapidamente indicou os recursos que precisava, aqueles com forte afinidade com os elementos fogo, vento, terra e relâmpago. Considerando o pequeno número de itens que ele procurava e a baixa pureza que ele e Rory precisavam que esses itens tivessem. Depois de receber seus recursos, Vicente saiu da loja de alquimia com um sorriso, completando ali seus objetivos. Agora vou absorver uma dessas pílulas e sairemos da cidade pela manhã. Ele sorriu contente por baixo da máscara, satisfeito com sua jornada em Ironcrest. Quando regressou à estalagem onde se hospedara com os seus homens, Vicente não fazia ideia dos grupos que o vigiavam. Parece que eles fizeram compras localmente e estão indo embora. O que devo fazer? Um homem loiro perguntou enquanto segurava um dispositivo e estava em um telhado a mais de 200 metros de distância de Vice e seus homens. Então, uma voz masculina veio do dispositivo na mão do mago. Faça sua investigação em Milfall. Killian não conseguiu nada do maldito Scott. Parece que o professor Newton fez algum tipo de acordo com César. Ah, isso é estranho. Eu sei. Então vá para Milfall. Não quero correr nenhum risco com aquele pirralho antes de sabermos coisas comprometedoras sobre ele. Tudo bem, falarei com você em algumas semanas. O loiro desligou o comunicador, não ficou muito tempo onde estava e depois desapareceu. Entretanto, outro grupo continuou a monitorizar os movimentos de Vicente no terreno. Fim do capítulo. Capítulo 247. Saindo de Ironcrest. Esses bastardos não tentaram vender uma única joia desde que chegaram em Ironcrest, Mark comentou com seus companheiros enquanto estava sentado em um quarto de pousada com as 2 mulheres da Congregação das Revelações. No meio da sala, a mulher de cabelo rosa observava os movimentos de Vicente em tempo real, reportando aos seus companheiros o que o seu alvo tinha feito até agora. Ela tinha visto tudo o que ele havia feito até agora, não ouvindo as conversas de Vice, mas vendo que ele havia feito muitas compras. Com base nos comentários dela de vez em quando, os 2 que estavam na sala sabiam que Vicente nunca havia tentado vender as joias da família Ervin. Isso foi bom porque eles ainda poderiam conseguir o que queriam nesta viagem. Mas também foi mal porque Vicente gastou as moedas que roubou, algo difícil de rastrear e que poderia ser muito útil para quem estivesse interessado em roubá-lo. Aquele homem, o que ele está tentando fazer? A outra mulher comentou com Mark, já sabendo da identidade de César, o que poderia colocá-lo em uma posição ruim muito rapidamente se chegasse ao conhecimento das famílias nobres de Milfall. As quantias que receberam pelo roubo da propriedade de Ervin parecem muito maiores do que eu pensava. Jasmine finalmente se levantou de sua posição, tendo parado de usar sua habilidade depois de horas seguindo Vicente à distância. O que você está fazendo? Mark perguntou quando a viu sair de sua posição. Jasmine explicou. César acabou de começar a absorver a essência de uma pílula. Ele estará meditando pelas próximas horas. Seu grupo provavelmente tomará uma decisão ao amanhecer. Oh, muito bem, vou cuidar deles enquanto isso. Descanse um pouco, Jasmine. A outra mulher comentou com a amiga e foi até a posição de observação do grupo inimigo. Sozinho com Jasmine, Mark perguntou a ela. O que devemos fazer? Se César estiver tomando uma pílula, este pode ser o melhor momento para agirmos. Jasmine pegou uma garrafa de água enquanto seus olhos se estreitavam. Não, alguém poderoso o está observando. Se agirmos, corremos o risco de forçar essa pessoa a se mover. Mas não sei se isso seria bom para nós. Alguém está observando ele? Por quê?
Achei que César fosse um estranho fora de Milfal. Mark franziu a testa surpreso. Eles não sabiam o que Vice tinha feito na floresta alpina do Pica-Pau. Eu também pensei, disse Jasmine. Mas minhas habilidades são incomparáveis. Até alguns momentos atrás, alguém muito mais forte do que eu estava observando. Chamarei a atenção dos habitantes locais para o seu nível de poder de compra. Você acha que ele irá embora amanhã? Não tenho certeza, mas ele não vai ficar aqui por mais de 2 dias. Além disso, depois de absorver aquela pílula, ele precisará de cerca de 6 meses de meditação para absorver outro recurso artificial sem comprometer seu progresso. Então ele não ficará mais forte antes de deixar Ironcrest. Ela analisou a situação friamente, considerando o que sua organização sabia sobre a absorção de recursos por mágicos de baixo nível. Quanto maior o nível de um mago, mais mana ele teria em seu corpo. Mas isso significa que, para ficar mais forte rapidamente, o nível de mana necessário seria maior. Consequentemente, haveria níveis mais elevados de impurezas nos recursos que precisariam absorver. O que isso significa na prática? O número de recursos que alguém poderia absorver com segurança por ano diminuiria à medida que progredisse através dos níveis mágicos. Somente com o tempo alguém poderia lidar com as impurezas em seus corpos e eventualmente progredir com segurança. Um aprendiz poderia consumir mais recursos em menos tempo do que um noviço, enquanto um noviço poderia fazê-lo com mais frequência e em menos tempo do que um mago. Isso era verdade mesmo nos mais altos níveis de magia. Claro, isso considerava que se tentaria não danificar a base mágica. Mas se você não se importasse com isso, poderia avançar mais rápido. Evidentemente, isso teria consequências problemáticas para o futuro desse mago. Considerando o enorme talento de César, Jasmine tinha certeza de que ele não tentaria nenhuma loucura, então não poderia avançar muito depois de tomar aquela pílula. Perfeito. Vamos agir contra eles quando saírem de Ironcrest. Mark deixou Jasmine descansar logo depois de dizer isso. De madrugada, Vicente havia terminado o descanso do treino que acabara de fazer após absorver a pílula da segunda série que havia comprado para si no dia anterior. Quando Vicente saiu de seu quarto pela manhã e viu seus homens, ficaram imediatamente surpresos ao ver seu chefe em um novo nível. Chefe, você alcançou o nível 2? Fácil assim? Um dos 3 perguntou, não tendo sentido o avanço de Vicente por causa de um dos itens que haviam comprado no dia antes, que Vicente havia usado para disfarçar seu avanço naquela noite. Embora 2 dos 3 tivessem ficado de guarda do lado de fora dos aposentos de Vice enquanto o outro descansava, nenhum deles notou o avanço de seu dom. Vicente alcançou 29% de progressão no nível 2 que noite e ficou muito satisfeito, ansioso para estudar sua forja em Milfal e voltar para a casa de Benson para novas dicas. Ele sorriu com os parabéns de seus homens, mas depois mudou de assunto. Não pense muito sobre isso. Agora é a hora para voltar. Com tudo feito aqui, não há mais nada que nos detenha em Ironcrest. Era isso que eu queria ouvir. Suspiro. É hora de pegar a estrada novamente. Mas estou ansioso para ver como o resto do grupo está em Milfal. Sim, a família ficará chocada ao ver como o patrão está. Vice ignorou os comentários de seus homens e eles logo deixaram a pousada onde haviam passado as últimas 2 noites e se dirigiram para onde a carruagem os esperava. Ao entrarem na carruagem e começarem a se dirigir para uma das saídas da cidade, Mark e o companheiro de Jasmine logo notaram seu movimento. Eles estão saindo da cidade. Vamos embora, ela os avisou, despertando Mark de seu descanso, enquanto Jasmine estampava um lindo sorriso no rosto, sentindo que era hora de alguma ação. Prepare-se. Seu grupo certamente tem aquelas armas incômodas para contra-atacar. César é muito perigoso. Temos que ter muito cuidado com ele. No incidente de Rockgord, ele foi capaz de escapar de uma fera de 3º estágio e de muitos picos de 2º estágio, bestas e humanos. Não pense que ele não será capaz de fazer o mesmo conosco. Ok,
Ambos disseram ao mesmo tempo, cientes de quão escorregadio César poderia ser, mas muito mais confiantes em sua formação do que os incompetentes de Milfal que haviam caído na frente dele. Assim, eles se moveriam rapidamente atrás do grupo de Vicente. Assim que deixassem Ironcrest, deixariam claro para todos os 4 viajantes da família Mazante que estavam em apuros. Fim do capítulo. Capítulo 248 Batalha dos Ladrões. 3 minutos depois de sair da última rua de Ironcrest e seguir em direção às montanhas da região, única saída da cidade além do mar, Vicente percebeu que algo estava errado. Quando ele e seus homens não conseguiam mais ver a cidade de onde estavam, dadas as árvores e o terreno da região, ele percebeu que não estavam sozinhos. Sentindo 3 oscilações de mana perto de onde seu grupo viajava em uma estrada de terra comum, Vicente franziu a testa sob a máscara e gritou: "Parar!" Imediatamente, os homens à frente da carruagem que controlavam os cavalos pararam o veículo, assustados por não terem notado nada que justificasse a ordem do seu líder. "Chefe!" Quando um deles se virou para perguntar qual era o problema, 3 pessoas apareceram ao redor da carruagem, já ativando suas habilidades e feitiços. "Merda!" Um dos outros 2 homens que estavam na frente da carruagem viu o movimento dessas pessoas, também usando máscaras, e estremeceu ao mover a mão para o revólver que trazia na cintura. Vicente cerrou os punhos ao ver os inimigos agindo. Ele não hesitou em ativar seus poderes também, vendo que de alguma forma havia cometido um erro ao não notar aquele grupo antes. "Quem são essas pessoas? Eles estavam esperando por mim aqui." Vice se perguntou quando apareceu na frente de sua carruagem, já suando frio. Por mais forte que fosse, ele foi pego de surpresa e todos os inimigos que atacavam em sua direção eram acólitos de nível 5. Pelo que ele podia sentir pela mana em seus corpos, seus talentos não eram normais. Não só isso, esses inimigos claramente o conheciam, já que nenhum deles possuía itens metálicos em seus corpos, algo raro para mágicos neste mundo. Eles estavam lá de propósito, prontos para lidar com ele. Ao perceber, Vicente viu o ataque inicial dos inimigos se formando contra ele. Uma das 2 mulheres mascaradas, uma mulher de cabelo rosa, não tinha nenhum poder extremo na hora de lutar. Mas enquanto os seus 2 companheiros atacavam Vicente com poderes guerreiros, normais, ela demorou a desferir um golpe mental em Vicente. Quando um pentagrama vermelho e laranja apareceu, um cristal brilhante apareceu na frente dela, brilhando cada vez mais enquanto parecia concentrar todo o seu poder para derrubar Vicente de uma só vez. Por outro lado, o homem que era companheiro dessas 2 mulheres lançou um feitiço na direção de Vicente, algo baseado no elemento vento, que já havia criado um poderoso vórtice sobre o corpo de seu alvo. Já a última mulher circulava pela área em alta velocidade, seu poder extraordinário, aguardando o momento de atingir o alvo de seu grupo. O plano deles era simples. Enquanto Mark segurava o corpo de Vicente, Jasmine o golpeava com um poderoso golpe mental antes que seu último companheiro desferisse o golpe físico final em seu alvo. Ferido mental e fisicamente, César encontraria seu fim ao sair de Ironcrest. Mas nem tudo correu como planeado. Enquanto os 3 agiam, viram Vicente pairando sobre sua carruagem com 2 pentagramas aparecendo ao seu redor. O primeiro era normal, vermelho. Mas a segunda era extraordinária, o amarelo, uma cor que só se vê nessas essências em magos ou magos mais poderosos. "O que?" A mulher correndo abriu a boca em choque com a visão, sem acreditar no que seus olhos lhe diziam. Pode até acontecer que um mago não consiga absorver um pentagrama amarelo após sua descoberta e fique com um conjunto mais fraco de pentagramas, com o terceiro espaço tendo uma essência de nível laranja. Mas conseguir algo melhor era inimaginável para quase todos os mágicos do continente. Vendo isso, até o confiante Mark hesitou um pouco, sentindo-se desconfortável diante de uma existência tão estranha quanto a de César. Droga! Como isso é possível? Sentiu o suor a formar-se no seu corpo, mas manteve a posição enquanto o ciclone em torno de Vicente ficava cada vez mais forte, ao ponto de até pequenas pedras caídas no chão começarem a flutuar para cima.
Jasmine cerrou os dentes ao ver os pentagramas de César, chocada, mas determinada a eliminá-lo e roubar os itens roubados da família Ervin. César Mazante, entregue o que você roubou da família Ervin ou mataremos você. Ela gritou por baixo da máscara. Você vai me matar? Não pense que amadores como você vão me vencer aqui. Ele disse enquanto manipulava as linhas do campo eletromagnético na área e os metais próximos. Depois de atingir o nível 2, suas habilidades se tornaram mais poderosas e ele agora podia controlar facilmente 40% mais objetos de metal em sua vizinhança. À medida que barreiras eletromagnéticas invisíveis se formavam ao redor dele e de seus homens, vários objetos de metal no chão próximo apareceram de repente enquanto o chão tremia. A mulher que corria pela área quase tropeçou no tremor causado pela habilidade de Vicente. Ao mesmo tempo, Jasmine e Mark sentiram a instabilidade do terreno em que estavam. Morrer. Não querendo esperar mais, Jasmine disparou seu ataque mental, fazendo com que um laser vermelho semitransparente explodisse do cristal na frente de seu corpo. Enquanto o tiro viajava em alta velocidade em direção ao corpo de Vice, várias lâminas extremamente afiadas apareceram de repente do chão ao redor da área onde Mark e Jasmine estavam. Mesmo sob o ataque dos dois, Vicente manipulou habilmente os metais do solo próximo, fazendo com que mais de 30 lâminas surgissem de diferentes pontos do solo, indo em direção aos pontos vitais dos dois. Porra! Mark sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando aquelas muitas lâminas apontadas para suas pernas e abdômen vieram em sua direção tão rápido que ele não conseguiu evitá-las. Eu tenho que deixá-lo ir. Ele parou de se concentrar no feitiço em torno de César e dos 3 homens que tentavam se mover na carruagem, ciente de que poderia morrer ali mesmo se não se defendesse. Jasmine sentiu o mesmo. Ela ficou extremamente pálida ao sentir aquelas muitas lâminas chegando cada vez mais perto dela depois de usar mais de 50% de seus poderes no tiro contra César. GH. Naquele momento, enquanto Vicente sofria o ataque mental de Jasmine, Mark e ela sentiram o fantástico poder de César. Embora usassem seu poder para fortalecer seus corpos e criar camadas de resistência sobre seus principais pontos vitais, eles não conseguiam cobrir todos os pontos de seus corpos a tempo. As lâminas de César eram muito rápidas e, como eram numerosas, pelo menos 5 lâminas penetraram em cada um desses 2 corpos. Enquanto o terceiro do grupo de ladrões que estava lá para pegar os itens de Vice estava assustado e não sabia o que fazer, sua barreira eletromagnética não conseguiu protegê-lo do ataque de Jasmine. Fim do capítulo. Capítulo 249 Força Mental Dupla. Ao ver a luz vermelha transparente passar por sua barreira eletromagnética, Vicente aprendeu o quão inúteis seriam seus poderes contra algumas possibilidades do mundo mágico. O ataque de Jasmine foi basicamente focado no poder mental, algo sem natureza eletromagnética que pudesse ignorar os poderes de Vice. Ao ser atingido por ele, Vice sentiu como se tivesse sido transportado para outro espaço, perdendo o contato com a realidade ao se encontrar em um lugar vermelho brilhante. Porém, ao se sentir naquele mundo diferente, as 2 joias em sua testa pareceram esquentar alguns graus, fazendo-o sentir como se estivesse queimando. Ninguém ao redor conseguia ver o que estava acontecendo, mas naquele momento, um brilho azul emergiu de uma das joias de Vicente, enquanto o lugar vermelho onde ele se via mudou e ficou escuro. No mundo real, os homens de Vicente viram o seu chefe ser atingido e imediatamente se moveram como se fossem se ajoelhar, provavelmente feridos. Mas antes que pudessem pensar em ajudá-lo, eles aproveitaram o fato de que finalmente não estavam restringidos por um dos feitiços do inimigo para pegar suas armas e atirar no inimigo que se aproximava. Fogo! Um deles gritou enquanto apertava o gatilho na direção do borrão escuro em movimento que ele sentia estar se aproximando deles, provavelmente para lidar com Vicente. Bang! 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 Os 3 atiraram em direção à mulher, ignorando os 2 inimigos agonizantes, que sofriam com as lâminas explodindo em seus corpos. Merda! Essas armas são realmente chatas.
A mulher de nível 5 correndo de um lado para outro gritou, odiando aqueles 3 por dificultarem o acerto de César. Mas ela foi mais rápida que seus olhos. Mesmo que as balas de suas armas fossem mais rápidas que ela, eles teriam que mirar bem para acertá-la. Incapazes de acompanhar aquela mulher, os homens de Vicente descarregaram metade da munição sem acertar o alvo com um único tiro quando a mulher finalmente se aproximou de Vice. No momento em que Vicente estava prestes a cair de joelhos no chão, ele de repente abriu os olhos e sentiu toda a escuridão em sua consciência esmagar o golpe mental de Jasmine. Vendo sua situação, ele não hesitou em rolar para frente, esquivando-se no último segundo da mulher que estava prestes a desferir um golpe fatal em suas costas. Uau! Merda! Morrer! Vicente caiu de costas no chão, olhando para a mulher que errou o ataque e caiu momentaneamente sob o controle do oponente. Ao ver a mulher tão perto, Vicente usou um feitiço baseado no elemento terra para prendê-la no chão, tentando esmagar os ossos de seus pés enquanto formava uma lança na frente dela. Uau! Disparando com a ajuda das linhas de campo para dar velocidade à sua arma recém-formada. Ela estava fora de vista dele no segundo seguinte, mas não se moveu rápido o suficiente. Ela correu algumas dezenas de metros, sentiu gosto de sangue na boca e, ao mexer as mãos, sentiu a arma de Vicente perfurar seu abdômen. Ah! Outro grito de agonia irrompeu naquela área, arruinado pelos feitiços e habilidades dos envolvidos no conflito dos ladrões, enquanto Jasmine olhava com ódio na direção de César. Foda-se! Como você conseguiu isso? Ela perguntou a ele enquanto tentava estancar o sangramento por todo o corpo. Vicente lançou-lhe um olhar feio, consciente de que acabara de sentir sua falta. Os ataques psíquicos são realmente terríveis. Ele cerrou os punhos, lembrando que no momento em que foi atacado, perdeu o controle de seu corpo e ficou vulnerável ao ataque. Não só isso, sua mente quase foi destruída pelo ataque de Jasmine, que tentou entrar em sua mente e destruir suas estruturas mentais. Se ela tivesse conseguido, mesmo que não tivesse matado Vicente, o golpe de Jasmine ainda teria sido suficiente para transformá-lo em um idiota. Infelizmente, Vicente tinha uma base sólida, com 2 espaços em seu ser criados por suas 2 almas. Quando o verdadeiro Vicente Fuller morreu no ventre de sua mãe, sua alma não desapareceu completamente até a alma do transmigrador da Terra possuía tal corpo. Naquele momento, o remanescente da alma do verdadeiro filho de Kate e Andrew não se dissipou como esperado. Permaneceu no corpo como se fosse uma essência pura, algo por trás da primeira joia de Vicente. Por causa de tal incidente, o que aconteceu enquanto ainda estava no ventre de Kate, Vicente tinha 2 espaços mágicos dentro dele, com 2 camadas de proteção contra ataques mentais e afins. Quando sua primeira proteção mental foi violada, a segunda apareceu imediatamente, destruindo o golpe do inimigo e rapidamente restaurando a normalidade ao corpo de Vicente. Tudo aconteceu rapidamente, mas Vicente sofreu o suficiente para olhar para Jasmine e vê-la como o inimigo a ser eliminado ali. Seu bastardo, você tem que morrer. Ignorando os outros 2, ele voou até a mulher de cabelo rosa, usando tudo que tinha para eliminá-la. Os metais na área, caídos no chão ou nos corpos de Mark e Jasmine, moveram-se novamente sob o controle de Vicente enquanto ele os direcionava todos em sua direção. Merda! Não faça isso! Mark e a outra mulher se desesperaram ao ver uma chuva de lâminas se formando ao redor de Jasmine, temendo o que César pretendia fazer. Ao ver os 2 inimigos se levantarem para ajudar Jasmine, Vicente olhou para eles com raiva, movendo as mãos para impedi-los de ajudá-la. Pulso eletromagnético. Feixes de energia saíram da posição de Vicente, atingindo o chão. Fogo. Um dos 3 homens de Vicente viu outra oportunidade de ajudar o seu líder e ordenou aos homens que ali estavam que disparassem as suas armas na direção dos 2 inimigos. Desta vez, a mulher rápida não conseguiu se esquivar. Gravemente ferida pela lança de Vicente e agora atingida por um raio, ela tornou-se um alvo praticamente imóvel para os homens de Vice. A situação de Mark não era muito melhor e ele não conseguia se esquivar das balas dos homens de Vicente. Bang!
Bang! Uma saraivada de balas atingiu os dois enquanto as numerosas lâminas de Vice atingiram o corpo machucado e quase exausto de Jasmine, atingindo-a tão rápido que ela não conseguiu se defender de muitas delas. GH! Ela gritou quando sua máscara quebrou e logo caiu de seu rosto, revelando seu rosto angelical, que era extremamente bonito para os homens em geral, mas aterrorizante para um dos homens do grupo de Vice. Fim do capítulo. Capítulo 250 Retorno a Milfal. Merda, chefe, aquela mulher é da Congregação da Revelação. Ela é uma das supervisoras do Templo do Despertar de Milfal. Um dos homens de Vicente gritou para o seu Dom quando percebeu a identidade daquela mulher gravemente ferida, mas que ainda respirava. Com um talento verde, uma forma mágica incomum e um nível 5, não havia como aquela mulher morrer facilmente por Vicente, mesmo considerando todas as suas qualidades incomuns. Vendo seu rosto lindo e delicado, agora um pouco pálido com sangue escorrendo do nariz e dos lábios, Vicente estreitou os olhos ao ouvir a voz de um de seus homens. Congregação das Revelações, hein? Eu não esperava que os membros daquela organização poderosa fossem meros ladrões agora. Acho que talvez você esteja indo ladeira abaixo. Aspas. Seu bastardo. Não se atreva a falar mal de nosso santo fé. Mark gritou, tentando ignorar a dor em seu corpo. Que direito você tem de dizer isso, César Mazante? Jasmine conseguiu olhar para ele enquanto se encontrava cercada por lâminas em movimento. Ela estava frágil, mas ainda consciente. Tenho todo o direito de dizer isso. Sou um criminoso. Não ajo como um protetor do bem, nem tento controlar a vida dos mágicos em todo o mundo, fingindo agir para um bem maior. Ele disse em um tom afiado. TSC. Então o que você vai fazer? Agora que você sabe quem somos, você sabe que se mataram de nós, ficará em uma condição terrível. Você não tem forças para matar todos nós. Se você se esgotar, um dos meus companheiros fugirá e colocará toda a organização contra você. Jasmine disse embora estivesse muito fraca e quase perdendo a consciência. Os homens de Vicente fizeram expressões de medo, pois isso era de facto um facto. Eles estavam praticamente sem munição. Ao mesmo tempo, mesmo que seu líder pudesse se recuperar com uma poção, o tempo que ele precisaria seria suficiente para que um dos três fizesse o mesmo e escapasse. Ele não seria capaz de cuidar dos três se decidissem fugir simultaneamente. Mesmo que estivessem feridos, um ou dois deles poderiam escapar do grupo de Vicente com relativa facilidade. Se isso acontecesse, eles estariam ferrados. Vicente percebeu o problema e olhou seriamente nos olhos da mulher de cabelo rosa. Eu realmente não serei capaz de matar todos os três. Nesse caso, não posso matar nenhum deles, ou estarei em apuros. A organização deles virá atrás de mim e eu estarei acabado. Ele cerrou os dentes, mais uma vez naquela posição terrível onde um erro destruiria tudo o que havia construído. O que eu vou fazer? Ele disse enquanto olhava para Jasmine. Já que é esse o caso, receio ter que levar um de vocês para proteção. Acho que será você. O que? Mark gritou, quase esquecendo as muitas feridas em seu corpo. Não, eu não vou permitir. Se você tocar em um único fio de cabelo. Quieto. Vicente moveu a mão e um pedaço de metal cobriu a boca de Mark. Você quer o que eu tenho, certo? Você quer meu ouro? Vou lhe dar uma chance de fazer um acordo que beneficie ambos os lados. Tenho alguém capaz de apagar suas memórias que pode nos ajudar. Se você não aceitar esse assunto aos seus superiores, nos encontraremos em Milfal em um mês. Depois, faremos um acordo e pagarei a você uma quantia que seja boa para ambos os nossos grupos e libertarei seu companheiro. Mas se você fez algo como alertar seus superiores ou até mesmo as autoridades sobre suas suspeitas sobre o que eu fiz, esqueça de receber algo de mim. Vou destruir tudo que roubei e matar seu companheiro. Você não ganhará nada nesta situação, então pense cuidadosamente antes de me trair. Disse Vicente, pensando em uma forma de ganhar tempo com essas pessoas. Vou matá-los assim que atingir o nível 3. Seus olhos se estreitaram sob a máscara.
Enquanto isso, Mark tinha seus próprios pensamentos. Você acha que vou fazer esse negócio estúpido? Conheço muitas outras pessoas que estão dispostas a agir contra você quando descobrirem quanta riqueza você possui, César. Mas então ele disse: tudo bem, podemos fazer o acordo. Um dos maiores desejos de Mark, além do poder, era possuir a mulher sob a ameaça de Vicente. Tudo o que ele queria eram oportunidades de crescimento, recursos e aquela mulher. Ele estava disposto a arriscar tudo por esses dois objetivos. A outra mulher gravemente ferida era a melhor amiga de Jasmine e concordou em fazer tudo o que pudesse para ajudar a amiga. Eu também concordo. Contanto que você não machuque Jasmine, eu irei em frente. Ela disse em voz alta. Espero que ele não esteja planejando outra coisa. Enquanto isso, Jasmine olhava para Vicente em silêncio. O que ele está planejando? Ele está realmente disposto a prosseguir com tal acordo? Ou ele está tentando nos enganar? Ela olhou para Mark e suspirou. Duvido que Mark deixe por isso mesmo. Tenho que me preparar. Mesmo que César esteja disposto a fazer o que ele diz, devo presumir que essa troca não vai dar certo. Ela suspirou, ciente de que seu companheiro de equipe não aceitaria coisas como César havia dito. Eu preciso de magos. Se eu conseguir alguns magos, posso eliminar esse bastardo. Mark pensou, lembrando-se de quão perto ele estava de Ironcrest, uma cidade com 3 magos no Templo do Despertar local. Levi, Killian e Cohen. Killian é honesto, então planejar qualquer coisa com ele seria um problema. Mas Cohen e Levi, poderia ser. Não, Levi não. Esse bastardo sem dúvida tentará tomar tudo o que César tem para si. Isso foi um problema para Mark. Qualquer mago que ele trouxesse para o seu lado poderia traí-lo e não lhe dar nada do que receberia de César. Na pior das hipóteses, ele poderia até ser assassinado. Merda! Como posso fazer isso sem tornar a situação ainda mais problemática? Ele pensou para si mesmo. Entretanto, Vicente tinha plena consciência de quão difícil seria para estas pessoas obter apoio sem alertar toda a organização. Vicente era um bandido. Ele não era tolo em pensar que essas pessoas seguiriam seus planos. Certamente, um dos dois que escaparia tentaria envolver mais pessoas nessa troca que planejou. No entanto, não seria fácil fazê-lo sem alertar a organização. Se eles tentassem atrair magos mais fortes, isso poderia ir contra os seus interesses e piorar a sua situação. Se eles não fossem atrás dos magos, então precisariam de números que pudessem alertar Vice, o que poderia fazer com que ele matasse Jasmine ou até mesmo aumentar as chances de seus planos darem errado. Quanto maior o número de pessoas em um grupo, maiores são as chances de surgirem problemas, levando à desunião, ao desequilíbrio e ao eventual desaparecimento do grupo. O trabalho em equipe só funcionava quando havia alguém em posição de liderança, e essa pessoa era reconhecida como tal pela maioria. Obviamente que não era o caso destas pessoas, que tinham apresentado um novo problema para Vicente. Muito bem, espero vê-lo em Milfal em 30 dias. Vicente aproximou o corpo de Jasmine do dele enquanto a flutuava no ar com várias lâminas apontadas para seus pontos vitais. Lembre-se, se você me trair conversando com seus superiores ou com as forças oficiais do reino, matarei seu companheiro. Com isso, ficaram parados, sem poder fazer nada, enquanto observavam Vicente sair com seu grupo e Jasmine. Fim do capítulo. Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o amor toma conta dele. Platão.